Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja sobre que vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Esses dois canais, iremos começar o culto aqui, nessa madrugada 15/1 de 2026, quinta-feira, 0019, janeiro, 15/1 de 2026, quinta-feira, 0019. Vamos em Lucas, capítulo 3, sem perder tempo. Resumo do capítulo. Lucas agora passa a identificar com cuidado o momento em que João Batista começa a proclamar sua profecia de chamado ao arrependimento. 3:1-3, a mensagem é preemente, pois o Messias está prestes a aparecer e o povo precisa voltar-se para Jeová. Agora, antes que seja tarde demais, VV 4:14, o ministério de João estimula as pessoas e levanta a especulação de que o mesmo pode ser o Messias, especialmente pela ousadia em criticar Herodes Antipas, governador da Galiléia. VV 15:20, João, no entanto, falava de Jesus a quem Jeová identificava como seu próprio filho. No batismo de Cristo, VV 21:22, ainda que sua genealogia pudesse ser traçada desde Abraão, VV 23:38, João foi o precursor. Jesus, o Filho de Jeová e Filho da humanidade, é o Messias de quem falam os profetas. Versículo-chave 3:23, o ministério de Jesus poderia revelar suas origens. Aplicação pessoal: honrem os que hoje chamam atenção para Jesus, não para si mesmos. Eu sempre já falei sobre essas coisas aqui. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros, se é que tem cérebros. Honre os que hoje chamam a atenção para Jesus, não para si mesmos. Porque nos dias de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, muitas pessoas estão vivendo para si mesmos, pelos seus próprios pensamentos. Eles nunca estão honrando Jesus Cristo. Eles nunca estão honrando Jeová. Eles nunca estão honrando o Espírito Santo. E nunca estão honrando a igreja. E nunca estão honrando os dízimos ofertas. E nunca estão honrando o pastor que fala a verdade. Entendeu? Continuando, conceito-chave: arrependimento. P780, ritual de lavagem. P639, genealogia. P264. Destaques. Vamos saber o que é isso aqui, ó. O que é essa imagem aqui, nós iremos descobrir. Vamos lá. Ilustração: a imagem que João nos fornece de um machado cravado nas raízes de uma árvore é simbólica. 3:8-9. Os judeus confiavam em sua descendência de Abraão para estabelecer o relacionamento com Jeová. A mensagem de João é de que Jeová não está preocupado com a raiz, mas com o fruto moral da vida de cada pessoa. No que diz respeito à raiz, o machado está prestes a ser lançado sobre ela. Portanto, o relacionamento com Jeová é uma questão inteiramente de fé. Uma fé que produz o fruto da justiça. Está vendo, meus irmãos e irmãs? O crente que não produz fruto não é crente. Esse homem nunca foi crente, essa mulher nunca foi crente. É o que eu sempre falo. A pessoa que não estuda a palavra nunca foi crente. Esse homem nunca foi crente, essa mulher nunca foi crente. Quem não tem fé é a mesma coisa. Nunca foi crente, não é mulher crente, não é homem crente. Continuando. O verdadeiro crente dá fruto, dá fruto igual eu dou fruto todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite eu estou aqui. É de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, após dia. Eu estou dando fruto todos os dias. É o que eu sempre falo. E vocês do outro lado, está fazendo o quê? Está fazendo o que para a igreja? Está fazendo o que para a igreja? Isso que Jesus Cristo quer ver. A cronologia de Lucas 3:1-3. Se Lucas utilizou o sistema romano para calcular as datas dos governadores, o 15º ano de Tibério poderia ter caído 28 a 29 de agosto depois de Cristo. Segundo a marcação seria do tempo, a data seria outono de 27 a 28 depois de Cristo. Demonstração de arrependimento 3:10-14. O ato de mudar de opinião e de coração, representado pelo arrependimento, deve refletir uma mudança comportamental. Tá vendo? Ó?
Tá assistindo bem e ouvindo bem e prestando bem atenção com os teus cérebros? O que é essa palavra aqui, ó? Comportamental, ó. Você tem que controlar sua mente para Jeová, para Jesus, para o Espírito Santo, para a igreja. Você tem que controlar sua mente. E você tem que controlar o seu corpo. Tá vendo? Comportamento mental, tá vendo? Gente comum deve compartilhar com alegria. Os coletores de imposto devem parar de defraudar e o soldado de extorquir propina, tá vendo? É como no dia de hoje, tá vendo isso aqui, ó? O soldado de extorquir propina. Por isso que não tem jeito de confiar mais na justiça de hoje e na lei de hoje. Naquela época já estava assim, imagina hoje, bem pior, né? Por isso que hoje ninguém confia mais em lei. Por isso que o Brasil também virou sem lei, mas não é só o Brasil, é o mundo inteiro, tá? O mundo inteiro tá sem lei. É por causa disso que tá vendo? E outra coisa lá, imposto da gente, eles sempre estão defraudando nossos impostos. Tá vendo? Na conta de água, na conta de luz, quando a gente vai fazer compra, em tudo. Eles estão defraudando, tá vendo? Já naquela época também já existia isso, lá, os coletores de imposto, os que estavam defraudando. E hoje também não é diferente. Quantas vezes que estão defraudando nós no dia de hoje? É bastante, né? Não tem como nem contar. E o soldado estou aqui propina. No dia de hoje tá a mesma coisa, tá? Tá bem pior. Pior. Por isso que hoje não tem como confiar mais na lei por causa disso. Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, tudo o que está acontecendo no dia de hoje já está escrito na lei, gente. Já está escrito aqui, ó. Ó, já está escrito aqui, ó. Ó, tá tudo escrito aqui. Entendeu? Continuando, olhe para a sua própria vida antes e depois de Cristo. Sem dúvida, já devem ter ocorrido mudanças ou estas devem ser feitas agora, ó. É você. Tá vendo? O que está falando aqui? Olhe, assiste bem com teus olhos, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Olhe para sua própria vida antes. Tá vendo? Tá assistindo bem? Olhe para sua própria vida. Você que tem que mudar. Vocês. Estou falando principalmente para os inscritos. É vocês. É vocês. Não é pastor Simão Santos, não é vocês. Não é Jeová, não, é vocês. Não é Jesus, não, é vocês. Não é Espírito Santo, não é vocês. Tem que se mudar. E presta bem atenção. E depois de Cristo. Depois de Cristo, quando você aceitar Cristo. Quando não aceitar Cristo que eu estou falando, é obedecer com a fé que vocês não têm. Presta bem atenção. Sem dúvida, já devem ter ocorrido mudança. Ou estas devem ser feitas agora. Sabe o que sabe? Agora vocês vão entender onde eu quero que vocês prestem bem atenção e onde que eu vou fazer vocês chegarem. Olhe para a sua própria vida agora, ó. Agora. Entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Olhe para a sua própria vida agora. Muda hoje, agora. Entendeu? Cerca de 30, 323. 30 aqui é um número arredondado e pode indicar meados dos anos 30. Ao mesmo tempo é significativo o fato de que, de acordo com o Antigo Testamento, o sacerdote precisasse atingir os 30 anos de idade para que pudessem atuar NM 446. Tá certo, tá vendo? Ó? Tá certo. Porque a maioria dos pastores tem que ser levantado mesmo de acordo com a juventude mesmo, essa juventude até aqui, ó. O certo é isso mesmo, de 30 anos para lá, já tá certo para ser pastor. Isso é verdade, por mais que ser pastor não tenha idade, mas a idade certa é isso aqui mesmo. Igual sacerdote tem, porque sacerdote hoje é pastor, não é? O nome de sacerdote hoje é pastor. Antes já existia pastor, mas sacerdote é a mesma coisa do pastor. Tá vendo? Precisasse atingir 30 anos, mas é verdade. 30 anos para lá que é bom atuar no ministério, né? Tem que ser jovem. Jovem é 30 anos, isso mesmo.
Porque o jovem com 30 anos ele está com mais cabeça, igual eu estou com mais cabeça para as coisas. Né? Pastor com 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos já não tem cabeça para muita coisa. Né? Começa a esquecer, né? Começa a ficar quieto. Né? Então de 30 anos já está um jovem mais ativo, mais acordado para as coisas. Né? Mas isso é verdade. E o certo é começar cedo também. O certo é começar de 10 anos para cima. Né? Não tem problema. Não tem problema a criança ser pastor cedo, não. Isso não manda a idade, não. Mas o certo mesmo para atuar mais de verdade mesmo é de 30 anos para lá. As duas genealogias de Jesus, 3, 23 e 37. Ser pastor não tem idade para ser, não. Qualquer um pode ser. Né? Qualquer um. Não tem idade. Mas para ter mais ciência de sabedoria, é melhor esperar completar o quê? Os 30 anos. Para ter mais experiência na vida. Continuando, as duas genealogias de Jesus, 3, 23 e 37. A genealogia aqui é apresentada por Mateus diferem, em especial na identificação dos ancestrais imediatos de José. A outra diferença, o grupo de Mateus, é simétrico. Por que eu estou falando que criança pode ser pastor? Jesus começou a pregar com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Aquele menino já pregando dentro da igreja. Um menino com 12 anos já pregando dentro da igreja. Um menino cheio de Espírito Santo. Não estou falando que qualquer criança aí, não. Por isso que eu estou falando que a criança tem que ser instruída. Né? Tem que ser instruída por pais que é cheio de Espírito Santo. Não é pai cheio de porcaria, não. Né? Igual hoje nós estamos vendo. Continuando. As duas genealogias de Jesus, 3, 23 e 37. A genealogia aqui, apresentada por Mateus, difere em especial. Gente, quando a gente aprende a seguir Jesus Cristo, tudo dá certo. Tudo começa a funcionar bem. Por isso que eu estou falando, com 12 anos Jesus já pregava. Eu já comecei a pregar cedo também. Comecei a pregar lá com 11 anos, já pregava já. Com 11, 10 anos já pregava. A genealogia aqui é apresentada por Mateus, difere em especial na identificação dos ancestrais imediatos de José. Há outras diferenças. O grupo de Mateus é simétrico. Lucas simplesmente relaciona. Mateus começa com Abraão e concentra a atenção em Davi. Lucas traça a linha sucessória de Cristo desde Adão. A diferença, de um modo geral, pode ser explicada se assumirmos que Mateus trabalha com a linhagem de José. Olha que interessante isso aí, hein? Olha que interessante essa parte aqui. Mateus trabalha com a linhagem de José. Enquanto que Lucas se reporta a Maria. Tá vendo? Ambos pertencem à linhagem de Davi, ou 2. Mateus traça a linha legal e Lucas a verdadeira descendência. Existem outras alternativas? Mas duas coisas são claras. As duas genealogias não entram em conflito, pois existem várias explicações razoáveis. Lucas não pretende nos lembrar de que não somente Jesus é um verdadeiro ser humano, mas também um modelo de humanidade que tenciona ser e o será através de sua obra salvadora. Tá vendo? Por isso tem que estudar a palavra, mas vocês aprendem essas palavras só aqui. Em outro lugar vocês não vão achar esse livro de sabedoria aqui não, viu? Tem que dar fruto. Se não dá fruto, a sua árvore vai ser cortada. Agora vocês entenderam essa ilustração, né? Se não entendeu, vai procurar tratar a mente. Se não der fruto, Jeová vai te cortar, vai te lançar no inferno, no lago de fogo, e vai tirar vocês da face dessa terra. Entendeu? E vai te castigar nessa terra. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa madrugada. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. E abençoe também essa minha irmã, meu irmão, que são os dizimistas e ofertantes dessa obra e desse ministério. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. E nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, nascimento, preparação, Galileia,
viagem, Jerusalém, paixão. Sabe o que é nascimento? Quem não nascer de novo não verá o reino do Criador. Se vocês têm que aprender o que é nascer, meus irmãos. Nascimento aqui não está falando só de Jesus Cristo, não. Está falando de nascimento e você também preparar a sua vida, ó. Preparar a vida. Tá vendo? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aqui não para e não vai parar nunca. Só vai parar só quando Jesus vier. Aí para tudo. Mas agora, não.